Bem-vindos à nossa TV Araxá Educa. Eu sou a professora Tatiana. Vamos trabalhar um pouquinho hoje com a matemática. Preparados? Vamos então conhecer um pouquinho da matemática. Essa matéria fantástica. Como assim? Não? Então espera até o final dessa aula para você me contar se realmente ela não é fantástica. Vamos iniciar então perguntando, mas afinal, matemática? Sim, mas o que é a matemática? Já parou para pensar? O que é, hein? Será que... De onde ela surgiu? Por que matemática? Por que precisamos da matemática? Qual que é a sua história? De onde veio? Será que ela é importante na nossa vida? Nós usamos muito a matemática? Será que realmente é necessário eu estar estudando a matemática? Vamos responder ao longo dessa aula todas essas perguntas. E no final, eu quero ouvir você. Será que realmente a matemática faz parte da nossa vida? Será que ela realmente é importante para nós? Vamos lá então. Qual é primeiro? Para tudo. Antes de começar a nossa aula, vamos pensar na palavra matemática. Você sabe de onde veio a palavra matemática? Ela veio da junção de duas outras palavrinhas, falando matemática. Veio então do grego, o mátema e o tique. Juntou as duas palavrinhas e formou matemática. Bem, o que significa então mátema? Mátema, será que vem de mãe? Matemática? Seria legal, né? Mãe é bom, né? Vamos pensar mais um pouquinho. Mátema, o que tem a ver com matemática? Muito a ver, porque mátema significa conhecer, explicar, compreender. Isso, a matemática ela vem de uma explicação, de um conhecimento. Com todo conhecimento, nós vamos ver então na matemática. E o tique? O que será que tem a ver com a matemática? Será que tem a ver com conhecer? Que? Será que são números? Tique? Formas geométricas? Operações? Tá frio, muito frio. O tique, ele significa arte. Isso, você não leu errado, certinho. Arte. A matemática, ela tem conhecimento, explicação, compreensão, mas também tem arte. Sabe por quê? Porque a nossa matemática, vamos formar assim, é a arte de aprender os números, as formas geométricas, os cálculos. A matemática, então, é essa fascinante história de arte também. Nós temos, então, a arte bem presente na matemática. É uma arte aprender. Muitas pessoas falam assim, eu não gosto de matemática, matemática é difícil. Não, a matemática, ela é maravilhosa. Só que ela tem que ter alma de artista, olhos de artista. Isso mesmo. Por quê? Mas eu não gosto de arte. Não, não é isso. O artista, ele tem o seu jeito de expressar, ele tem o seu jeito de fazer a sua arte. E a matemática também. Nós temos um único resultado, porque ela é exata. É isso e pronto. Mas ela tem vários caminhos, várias estratégias para chegar ao resultado. Só falta apurarmos a nossa arte, o nosso jeito de ver a matemática, o nosso jeito de aprender, o nosso jeito de compreender. Depois que aprendemos, compreendemos tudo isso, você vai ver a matemática se torna tão fácil, tão gostosa, mas para isso é muito importante não ter dúvida nenhuma nas aulas de matemática. Sempre perguntem, não saiam da sala sem perguntar, sem tirar as dúvidas. A matemática, ela é importante na nossa vida? Não sei, vamos ver.
Mas, antes de saber da sua importância, é fato. Matemática, você tem que fazer do jeito que você aprendeu, que é mais fácil para você, mas não pode ficar com dúvida, de forma nenhuma. Combinado? Bem, então vamos ver um pouquinho dessa arte de aprender. A matemática, então, ela tem uma história, sim. E como que ela surgiu, então? Para falar de matemática, nós precisamos voltar lá nos nossos ancestrais, lá na pré-história. Porque a matemática, ela sempre fez parte da vida. Olha, sempre está presente na nossa vida. Ela foi criada a partir da necessidade das pessoas medir, contar, se relacionarem. Sim, a matemática está o tempo todo na nossa vida. Nós vamos ver, então, que ao longo do tempo, cada vez mais fomos precisando da matemática. Olha, antigamente, os homens precisavam, então, contar. Sim, eles precisavam contar os frutos. Eles iam lá, caçavam, colhiam, e eles precisavam, então, contar aqueles frutos para poder dividir entre as pessoas. Olha que lindo! Eu vou contar, eu vou somar, eu vou dividir. A matemática purinha. Então, as pessoas precisavam. E no princípio, então, elas começaram a perceber que nós temos também diferenças. Que uma mão é diferente da outra, que os dedos são diferentes, que as frutas são diferentes. E diferença, igualdade, faz parte da matemática. A princípio, vamos contar nos dedos. Depois, vamos passar a contar por pedrinhas. Vamos, então, passar a contar pelos pés. Sim. Olha, qual é a distância até o final da televisão? Então eles usavam o próprio corpo. Quantos pés, então? Deixa eu ver. Ou, quantos palmos eu tenho até o final dessa televisão? Então eles começavam a usar o próprio corpo até chegar no dia de hoje. Então eles usavam o polegar, a polegada. Quantos polegares? Mas será que isso tudo aqui deu certo? Em algum momento, sim, porque eles tinham que começar de alguma forma. Mas já pensou no tamanho da sua mão e da minha mão? Será que tem a mesma medida de palmos, a minha e a sua? Começaram então os conflitos. Olha, não são 5 palmos, são 10. Não, que isso, são 4. Então começaram a pensar melhor na matemática. O que a gente pode fazer para ficar, então, padrão? Isso é uma história para próximas aulas. O homem, então, ele era lá, sabe? Na pré-história, eles eram nômades, eles andavam de um lado para o outro, até a necessidade de se tornarem sedentários, quer dizer, terem moradias fixas. Eles começaram, então, a domesticar os seus animais. E eles precisavam muito contar quantos animais eles tinham. Ou quantos ficaram. Será que algum bicho pegou? Então, essa é a nossa história da matemática. Além disso, foram se passando o tempo. Foi necessário, então, um calendário. Qual é o tempo da colheita? Será que agora já está na hora de plantar? Será que agora a lua está boa? Então, eles foram, ao longo do tempo, observando todos os fenômenos da natureza e expressando de forma matemática. No nosso relógio, está aqui um dos primeiros relógios que foi feito com o sol, a sombra batia e ia dando o tempo. Foi quando eles dividiram, então, o tempo em 12 horas. A necessidade de troca, a necessidade de pagamento. Tivemos, então, a introdução das nossas moedas, do nosso dinheiro. E chegamos nos dias atuais, que a matemática é tão importante para os nossos gráficos, tabelas, bancos. Será que é só isso que a matemática é importante? Vamos ver um pouquinho, então, no nosso dia a dia, onde usamos a matemática. Olha, primeira coisa, já acordamos com o barulho do despertador. Quantas horas são? Olha como é importante. Qual é a quantidade de café que eu vou tomar hoje? Eu vou tomar uma xícara pequena ou uma xícara grande? Quantos ml? Quantas colheres de pó eu vou precisar colocar para ficar,
um café delicioso. Ah, mas eu vou colocar muita água ou pouca água? A matemática está presente o tempo todo. Olha, vou lá ao banco, vou usar o meu cartão. Ah, mas será que o cartão de crédito, o cartão de débito é matemática? Claro, porque o meu dinheiro está aqui, ó, guardadinho no banco. E eu vou saber a quantidade que eu preciso pagar ou receber. Matemática o tempo todo na nossa vida. Vamos ao supermercado? Precisamos saber o preço dos alimentos, a quantidade. Ah, então vamos jogar. Vamos fazer um jogo. Será que eu preciso de matemática? Quantos gols? A matemática é presente o tempo todo na nossa vida. Vou fazer uma receita. Será que se eu colocar, tá pedindo 3, se eu colocar 5 fica bom? Não, vai ficar com muitos ovos. Ah, então a matemática está presente o tempo todo na nossa vida. Desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir. A matemática está o tempo todo à nossa volta. Vamos lá. Então, se eu perguntar para vocês, ela é importante? No nosso dia a dia, claro. Mas será que é só no nosso dia a dia? Olha, nós temos aqui então uma matéria, a geografia. A geografia usa muito a matemática. Como eu vou me localizar? Como eu vou ter a localização correta? Como eu vou então ler um gráfico na geografia se não tiver presente a matemática? Lá na história, como eu vou saber então a linha do tempo, o que aconteceu antes, depois, quanto tempo, qual século que eu estou? Ah, nós estamos então no século 21. Olha, matemática. Letras? Sim! Mas será que essas letras não são matemáticas? Ai, assistam as próximas aulas. Bem, e aqui? Lembra alguma coisa? Ai, lembra até o coronavírus, né? E olha, o coronavírus está lá na ciência. E para saber a quantidade de vírus que temos no nosso organismo, a quantidade de remédio que precisamos tomar, a quantidade de tempo que tem os sintomas, para fazer os testes, para saber se realmente estou ou não, ainda bem que eu não estou, não é? Tudo preciso da matemática. Ela está inteiramente presente na geografia, na história, nas ciências. E além, né, para fazer essa aula, esse momento, quantas fórmulas matemáticas não foi preciso? Muitas. Para fazer toda essa tecnologia digital, nós precisamos da matemática. Olha a arte, que coisa linda, né? Olha o olhar da nossa arte novamente. Quantidade de formas, quantidade de cores. Então, quando falamos da matemática, estamos falando diretamente de todas as disciplinas. A matemática está presente o tempo inteiro na nossa vida. Nós vamos precisar diretamente da matemática. E de que forma? De que forma usamos a matemática? Olha, vocês já pensaram nisso? A matemática ela é o coração de todas as matérias. Nós vimos aqui, então, ela presente na geografia, na história, na ciência, na arte, no português. Quantidade de sílabas. Para eu colocar um acento gráfico, qual é? Será que ela é oxítona, paroxítona? Eu preciso saber a quantidade. Quantos parágrafos? Então, resumindo, a matemática, ela é, então, o coração de todas as matérias. Então, por hoje é só. Nós vamos ficar por aqui. Que pena, né? Passou tão rapidinho a nossa aula, porque falar de matemática é falar do nosso dia a dia, é falar da nossa história. Voltando lá no começo, será que a matemática é importante? Sim, não é? Ela é muito importante na nossa vida, está presente o tempo inteiro. Então, nada de falar que a matemática é ruim, que ela é chata ou que eu não gosto. A matemática é arte. Você, a partir de agora, vai ter um olhar de artista para seguir, então, a nossa matemática. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.